Olá, sou Gustavo Justino de Oliveira, professor de Direito Administrativo da Faculdade de Direito da USP, Largo São Francisco. Gravo esse vídeo hoje, no dia 14 de maio de 2020, com a intenção de falarmos um pouco sobre os impactos, as consequências, os efeitos da pandemia Covid-19 no direito administrativo brasileiro. Inclusive, nós estamos falando também que existe atualmente um direito administrativo de emergência, composto por uma série de regras, medidas administrativas, políticas públicas, inclusive, necessárias ao enfrentamento dos efeitos negativos da pandemia na saúde das pessoas, na economia, e também efeitos sociais de um modo mais geral, né? Então, para a gente iniciar, é importante dizer que a pandemia Covid-19 ela é um evento extraordinário, né? Para o direito, ela se revela um efeito extraordinário que dá início a uma série de ações legislativas, medidas administrativas e políticas públicas, ações coordenadas envolvendo cooperação, colaboração, não somente entre os entes públicos, mas também entre o Estado, o mercado e a sociedade civil. Então, é um evento extraordinário que gera muita comoção, né, de todos os lados, de todos os atores que acabam tendo de realizar uma série de ações para fins de enfrentar, né, a pandemia, conter os seus efeitos negativos na saúde, na economia, sobretudo, também no meio social, mas efeitos que já são vividos, por exemplo, infelizmente nós estamos vivendo uma série de mortes decorrentes das infecções, diversas infecções que o vírus, que o coronavírus, né, acaba gerando nas pessoas. Então, nesses casos também nós podemos falar em mitigação dos efeitos negativos, né? Então, esse enfrentamento por parte do poder público, vamos dizer assim, envolve a edição de leis, envolve também a adoção de medidas administrativas, de políticas públicas, de contenção dos efeitos da pandemia, de mitigação dos efeitos, e também no sentido de informar a população sobre a melhor maneira de individualmente e coletivamente enfrentarmos todos esta pandemia, que é um evento extraordinário no direito, né? Bom, tudo começa com a decretação pelo Ministério da Saúde, com base na portaria 188 de fevereiro de 2020, da pandemia Covid-19 como uma emergência em saúde pública de importância nacional. A partir dessa declaração de emergência, então, uma série de medidas administrativas passaram a ser necessárias e urgentes, né? Se é um evento emergencial, né, que pode causar a morte das pessoas, e infelizmente a gente está assistindo isso, uma série de medidas consideradas não comuns, não ordinárias, né, até aquele momento devem ser tomadas. Então, este ato é o ato inicial, vamos dizer assim, para o direito administrativo de criação de uma série de regras, medidas administrativas e até políticas necessárias ao enfrentamento da pandemia, né? Na sequência, nós tivemos, no âmbito federal, a edição da Lei Federal 3979, já em 6 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus, responsável pelo surto de 2019. Lembrando que essa pandemia ela tem início na China, em Wuhan, na província de Wuhan, ali em novembro e dezembro, né, pelo menos as notícias que a gente começou a ter, as primeiras e principais notícias, novembro, dezembro de 2019. Pois bem, essa Lei Federal 13979, ela traz uma série de medidas, uma série de conceitos e uma série de medidas, né, do que efetivamente passou a acontecer
a partir da decretação de emergência em saúde pública da pandemia Covid-19. Então, por exemplo, conceitos de isolamento, conceitos de o que é a quarentena, determinação de realização compulsória, a possibilidade de exames médicos, testes laboratoriais, coleta de amostras clínicas, vacinação e outras medidas profiláticas e outros temas. Então, esta lei é considerada a primeira e uma das principais leis desse direito administrativo de emergência, né? Direito administrativo de emergência que é composto por essas ações, pelas novas leis, por medidas administrativas e por políticas públicas que acabam, no seu conjunto, criando um enfechamento, né? Uma certa uniformidade, devem convergir para fins de enfrentamento dos efeitos negativos à saúde das pessoas, efeitos sociais negativos também, e a economia como um todo da pandemia Covid-19. Bom, esse direito administrativo de emergência, ele tem algumas características, né? Em primeiro lugar, o conjunto dessas regras, por exemplo, não só a Lei 13.979, tudo que ela traz, mas leis também que foram editadas pelos estados, pelos municípios, são leis que têm um objetivo principal, que é a proteção da segurança sanitária dos indivíduos e da coletividade. Então, essas regras, elas nascem com esta função principal, a proteção da segurança sanitária, da segurança referente à saúde das pessoas. Então, diria que é uma característica, digamos, que está presente nessa legislação que é muito nova, durante, né, que ela emerge durante a pandemia Covid-19. Uma segunda característica do direito administrativo emergencial é que toda essa legislação, essas medidas administrativas também, eventualmente até algumas políticas, elas têm um caráter de provisoriedade, né? Elas têm um limite temporal, no sentido assim, da sua vigência, e elas têm um caráter de excepcionalidade. São regras excepcionais quando comparadas com as regras que até então eram regras típicas de direito administrativo, da relação das pessoas com o Estado, dos contratos públicos que o Estado firma com empresas e assim por diante. Então, essas regras e essas medidas administrativas, elas não vêm para ficar. Elas nascem com digamos assim, um limite de duração, né? Um prazo de validade. Obviamente que elas serão aplicadas durante toda a pandemia e elas também terão efeitos para situações para regular situações, para disciplinar situações, contratos públicos, por exemplo, que são celebrados no decorrer da pandemia. Então, mesmo que ela acabe, essa legislação ainda continua surtindo efeitos. A gente pode falar, inclusive, em ultratividade de uma legislação de direito administrativo de emergência como essa que a gente está observando. E a terceira característica do direito administrativo de emergência, no meu modo de entender, é que tudo isso, né, todas essas medidas, todas essas leis, todos esses decretos, eles necessariamente devem passar por um controle ou uma revisão, tanto pelo Poder Judiciário como pelos órgãos de controle. Então, por exemplo, contratações emergenciais de remédios, de serviços, a própria contratação, por exemplo, de uma obra pública para transformar um estádio, como vem acontecendo, né, em um hospital de campanha, tudo isso, ainda que emergencial, ainda que disciplinado por uma legislação que é excepcional, deve ser objeto de controle, né? Quando provocado esse controle, portanto, pelo Poder Judiciário, o Poder Judiciário vem trabalhando muito nessa pandemia, mas também pelo Ministério Público, pelos tribunais de contas e até de organizações da própria sociedade civil, né? Como algumas ONGs, por exemplo, que tem, como a ONG Contas Abertas, por exemplo, que me ocorre agora, né? Que tem por atividade, né, realmente fazer uma análise das contas públicas, do gasto público e assim por diante. Então, esse controle é uma terceira característica, né, de todas essas medidas, de todas essas leis que são editadas em virtude da ocorrência da pandemia. Bom, como eu já mencionei, além dessas características, a gente tem então um direito administrativo de emergência e a gente vem observando a criação de uma jurisprudência. Jurisprudência é o conjunto de decisões
tomadas pelos órgãos do Poder Judiciário, mas também pode haver uma jurisprudência dos tribunais de contas, por exemplo, mas vamos falar do Poder Judiciário. E essa jurisprudência, ela também vem sendo uma jurisprudência que tem algumas características de excepcionalidade. Claro, todas as decisões que estão sendo tomadas pelo Poder Judiciário, vamos falar sobretudo do Supremo Tribunal Federal, mas também pelo STJ e vários outros órgãos do Poder Judiciário, elas têm na Constituição a sua fundamentação, né? A constitucionalidade de toda essa legislação, ainda que excepcional, deve ser comprovada, deve ser avaliada. Então, esse é um primeiro ponto. Mas nós estamos observando que essa jurisprudência, de alguma maneira, ela difere um pouco dos entendimentos que, vamos falar do Supremo Tribunal Federal, vinham sendo tomados, por exemplo, na ideia de uma atuação dos estados da União Federal e dos municípios em matérias similares. Como a Covid-19, a pandemia da Covid-19 é tida como um fato excepcional, de força maior, ela desencadeia uma série de consequências que não são consequências normais, são consequências extraordinárias na vida das pessoas, no dia a dia do Estado. Então, a gente vem observando que o Supremo Tribunal Federal vem tomando algumas decisões com um perfil muito específico, né? Por exemplo, vem dizendo que para a proteção da segurança sanitária, da saúde, né, das pessoas e da coletividade, União Federal, Estados-membros, Distrito Federal e municípios devem atuar a partir de uma concertação, a partir de uma linha de cooperação, né? E estados e municípios têm o direito de editar normas para a proteção dos seus cidadãos nos seus limites, na sua circunscrição. Nesse sentido, então, haveria uma competência concorrente que está prevista, claro, na Constituição Federal, mas o Supremo Tribunal Federal vem conferindo uma grande autonomia, um poder muito grande, né, e muito intenso de editar normas e medidas administrativas para a proteção da vigilância sanitária pelos estados e pelos municípios. Então, ainda que, claro, tudo isso esteja de acordo com o texto constitucional, a gente percebe que existem aqui alguns critérios, né, que estão sendo levados em conta e preponderando na análise de temas que estão sendo levados ao Supremo Tribunal Federal, mas como também ao Poder Judiciário como um todo. Então nós podemos falar em jurisprudência de crise. E o elemento que vem preponderando aqui é a maior capacidade, por exemplo, de um ente federado de dar uma resposta para a proteção da saúde das pessoas, para a mitigação dos efeitos negativos, por exemplo, da pandemia, porque está mais próximo das pessoas, né? Então, estados e municípios acabam tendo aqui maiores condições de avaliarem o que efetivamente é melhor em termos de leis, em termos de medidas para proteger as pessoas dentro dos seus limites territoriais. E isso tem a ver também, no meu modo de entender, com uma certa tensão que se estabeleceu, no caso brasileiro, entre regras, leis e políticas que acabam sendo adotadas pela União Federal, pelo governo federal, quando comparadas com os governos estaduais, quando comparadas com os governos municipais. Então, nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal vem privilegiando a atuação de estados e municípios, né? Então, aí a gente pode falar em jurisprudência de crise, por exemplo, e que acabam, digamos assim, estabelecendo parâmetros, critérios de interpretação de toda essa legislação que compõe o direito administrativo de emergência. É muito interessante a gente reconhecer o seguinte, que esse direito administrativo de emergência, ele, por exemplo, a Lei Federal 13.979, vai ter regras, por exemplo, que dizem respeito aos contratos públicos. Então, trazem regras que são excepcionais. Por exemplo, a contratação por dispensa de licitação de uma maneira mais flexibilizada, quando comparada à Lei 8.666, de 93, que é a Lei de Licitações e Contratos vigente. Uma contratação, portanto, emergencial que é diferente, né, com dispensa de licitação. Mas ela tem regras também que envolvem atos administrativos, como, por exemplo, a requisição de bens, a requisição de vagas de UTI, por exemplo, por parte do Estado,
em hospitais privados. Então, é justamente a interpretação dessa requisição administrativa dos contratos públicos, das contratações emergenciais. O Poder Judiciário vem firmando alguns parâmetros, alguns critérios, alguns estándares da melhor interpretação dessa legislação, né? Um outro ponto que me parece muito importante é que essa legislação, como eu disse, ela é excepcional e ela é temporal, né? Ela é uma legislação que é provisória, né? Mas essa legislação ela incide, sobretudo, nessas medidas que estão sendo tomadas agora pelos órgãos públicos, né, pelos entes federados. Então, por exemplo, nós vamos caminhar tanto do isolamento, né? O isolamento é sempre uma recomendação do poder público, que as pessoas permaneçam isoladas nas suas casas, né? Não saiam se não houver necessidade das suas casas, mas do isolamento nós já estamos partindo também para medidas que são muito mais restritivas no direito de ir e vir das pessoas, que é o lockdown, por exemplo, né? O lockdown é uma decisão administrativa que limita de maneira muito severa o direito de ir e vir das pessoas, sobretudo porque é considerado uma medida extrema de contenção dos efeitos negativos, né, da pandemia na vida das pessoas, para tentar mitigar ou tentar controlar, limitar, diminuir o contágio que o vírus, que é um vírus altamente contagioso, acaba provocando, né? Então nós podemos ir de medidas administrativas que são de recomendação, de informação, de isolamento, por exemplo, né, com restrições que não são tão severas na liberdade de ir e vir, então é uma atividade administrativa de informação, até a adoção de medidas de poder de polícia que são muito mais restritivas no direito de ir e vir, num âmbito, por exemplo, de decisão administrativa de lockdown. Alguns estados, até com apoio do Poder Judiciário, já vêm tomando essas decisões de lockdown e certamente a liberdade de vida das pessoas fica bastante reduzida, né? O importante é dizer que tudo isso pode ser objeto de controle pelo Poder Judiciário e, eventualmente, outros órgãos de controle, né? Então, isso é muito importante. Um outro ponto também que a gente vem observando nesse direito administrativo de emergência é uma tensão entre a necessidade do Estado realizar vigilância, por exemplo, vigilância sanitária, né? E também obrigar exames médicos, as pessoas a fazerem exames médicos, testes laboratoriais, coleta de amostras clínicas, então de vigilância com o direito de privacidade das pessoas. Então, essa tensão, ela também vem ocorrendo muito a partir tanto da legislação que está sendo adotada pela União, Estados e Municípios, como das medidas administrativas que também vêm sendo editadas. Então, o Poder Judiciário também aqui tem uma ascendência muito forte em tentar interpretar e parametrizar, né, até que ponto esse direito ou esse dever de vigilância, né, que o poder público tem que ter, vigilância da saúde das pessoas, pode impactar a privacidade do indivíduo, né, a privacidade das pessoas. Então, esse também é um tema que a gente está observando, assim, cresce muito nesse período, né? O que também nós podemos falar é o seguinte, uma outra característica que a gente vem observando desse direito administrativo de emergência é uma alta atividade legiferante, tanto da União Federal como dos estados e municípios. Então, a gente está observando isso, né? É bastante difícil acompanhar toda essa legislação. Essas medidas administrativas também, o que é isolamento, passa lockdown, mudam muito rápido. Então, esse é um ponto que vem realmente, assim, sendo objeto de muita análise, né, do direito administrativo. Os contratos públicos que já vigoravam antes da pandemia vêm sofrendo também aí alguns reveses, né? Então, como a pandemia Covid-19 pode ser enquadrada como um fato, um evento de força maior, ela dificulta o cumprimento das obrigações contratuais. A gente está falando de contratos que são de prestação de serviços aos órgãos públicos, fornecimento de bens, mas a gente está falando também de contratos de infraestrutura, né, muito grandes, como concessão de rodovias, concessão de ferrovias, aeroportos, muito impactados pela diminuição do número de usuários, né,
desses serviços. Então, os contratos públicos vêm sofrendo muito também, e nesse sentido, nós temos que observar que há necessidade de que haja uma composição, uma negociação, né, para que então os contratos não sejam rescindidos, né? Então as partes têm que sentar, poder público e empresas também aqui, para realizarem negociações para a manutenção dos contratos, né? Porque a intenção efetivamente é a manutenção dos contratos. Um outro ponto também é que a pandemia ela deveria ensejar uma cooperação entre União Federal, estados e municípios. A gente não vem assistindo isso. Essa é uma característica brasileira por uma série de fatores, né? Há, então, inclusive, medidas e programas e projetos que são antagônicos, né? Não convergentes entre União Federal de um lado, estados e municípios de outro, né? Há uma tensão que me parece assim muito errada, né, entre proteção à saúde e proteção à economia, proteção ao mercado. Isso não deveria estar ocorrendo, mas enfim, é um dado que é um dado brasileiro e que já está chegando também às cortes superiores do Poder Judiciário, e o Judiciário vem tentando decidir da melhor maneira. Finalizando, portanto, essa análise, né, podemos voltar em outro momento, né, densificando um pouco mais alguns temas. Nós podemos perceber que também o Congresso Nacional, as Assembleias Legislativas, as Câmaras de Vereadores vêm adotando muitas leis novas. Especificamente, o Congresso Nacional ele tem dois atos que me parecem excepcionais e muito importantes. O Decreto Legislativo número 6 de 2020. Esse decreto ele foi tomado em 20 de março de 2020, né, foi editado, e ele declara estado de calamidade pública no Brasil em virtude da pandemia Covid-19, o que também traz aqui a possibilidade de adoção de regras de direito financeiro, de finanças públicas diferentes, excepcionais das regras comuns, né? Por exemplo, a aplicação da lei de responsabilidade fiscal, né, uma certa flexibilização da lei de responsabilidade fiscal para que recursos financeiros sejam aplicados mais diretamente no combate, né, aos efeitos negativos da pandemia Covid-19. E também, recentemente, foi editada aqui, promulgada a Emenda Constitucional número 106, de 7 de maio de 2020, que é a conhecida Emenda de Orçamento de Guerra. E essa Emenda de Orçamento de Guerra, na verdade, é um regime extraordinário, fiscal, financeiro e também de contratações públicas para atender necessidades decorrentes da pandemia Covid-19 no Brasil. Sempre também importante falar que, como é um caso de emergência, todas essas medidas são tomadas num contexto de urgência, né? Então, essa urgência ela tem que ser justificada, justamente sempre que, se for urgente, então essas regras vão ser adotadas. Se não for um caso de urgência, né, as regras comuns, vamos dizer assim, editadas antes, né, que não nesse contexto de excepcionalidade, então elas serão regras que deverão ser seguidas. Então essa também é uma medida importante para a compreensão da aplicabilidade do direito administrativo de emergência, dessas regras excepcionais. Elas não valem sempre, elas valem para um contexto de urgência, né? E também, exatamente hoje, no dia 14 de maio, foi publicada a medida provisória número 966, editada ontem, no dia 13 de maio de 2020, que dispõe sobre a responsabilização de agentes públicos por ação e omissão em atos relacionados com a pandemia da Covid-19. Bom, essa medida provisória, ela fala sobre a responsabilidade dos agentes públicos nas esferas civil e administrativa, né, que somente poderão ser responsabilizados, por exemplo, na adoção dessas medidas, né, de requisição administrativa, contratação pública emergencial, por exemplo, né, como nós estávamos falando, somente poderão ser responsabilizados se agirem, ou nos casos de ação ou omissão, com dolo ou erro grosseiro, né? Então, nesse sentido, há uma espécie de uma maior proteção, né? Essa medida saiu hoje, então ela está causando assim, muita discussão, mas a princípio é uma maior proteção dos agentes públicos quando tiverem que tomar decisões que são muitas vezes decisões urgentes, rápidas, céleres, né? E que necessitarão, portanto, de uma análise
né, assim, a respeito da qualidade dessa ação dos agentes públicos, né? Então, é uma medida provisória que já vem, quando a gente analisa aqui, né, as suas disposições, ela vem muito na linha, né, da lei, da alteração da LINDB, da Lei de Introdução ao Direito Brasileiro, que traz regras próprias, né, para a interpretação da legislação de direito público, né? Me refiro aqui à alteração da LINDB pela Lei Federal 13.655, de 25 de abril de 2018. Bom, seriam esses alguns pontos principais aí desse direito administrativo de emergência, mas certamente a gente pode tratar de outros temas numa outra oportunidade. Então, eu agradeço muito a atenção de todos e estou à disposição também para debates. Obrigado.